o Espírito Santo na família. Muitas vezes as nossas igrejas são consideradas igrejas não, vamos dizer, avivadas. As igrejas, nós somos consideradas como que igrejas frias, é o que as pessoas dizem. Eles falam assim que igreja avivada é a igreja que o pastor está pregando e o irmão se levanta e diz aleluia, glória a Deus, ou que o pastor começa a falar em línguas, aquelas coisas todas, não é? E nós vemos as pessoas falarem que nós não enfatizamos a ação do Espírito Santo na vida das pessoas e na vida da igreja. E eu quero dizer que isso não é verdade. E eu quero mostrar para os irmãos, na família, depois em outros atos, mas na família, como acontece a ação do Espírito Santo, para que a família possa ser uma família orientada pelo Espírito Santo. Então vamos ver o que Jesus fala sobre o Espírito Santo e o que ele faz na minha vida e na sua vida. Aí na carta de evangelista João, no capítulo 14, nos versos 16 e 17, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco o Espírito da verdade. Então o Espírito Santo é o Espírito da verdade. É Ele que nos orienta a caminhar em toda a verdade. Quem é a verdade? Quem disse eu sou o caminho, a verdade e a vida? Jesus Cristo. Então Ele vai nos ensinar na verdade, nos ensinos de Jesus. E Ele diz assim: o mundo não pode receber porque não vê, o mundo não pode conhecer. Por isso é que as pessoas, para aqueles que creem, o Evangelho o que é? Poder de Deus, mas para quem não crê é loucura. Não tem pessoa, você contribui na igreja, você vai no domingo eu vou na praça, vou passear, vou fazer isso, aquilo outro. Você vai na igreja, no sábado à noite eu vou curtir um barzinho, aí eu vou beber, vou pro meu happy hour e tal, e você vai na igreja. É porque o mundo não conhece. Quando nós conhecemos, é como aquele homem que, como disse Jesus na parábola, o reino dos céus é semelhante a um homem colecionador de pérolas. E ele procurava as pérolas, ele procurava uma pérola aqui, outra ali, outra lá. Um dia ele encontrou uma pérola de grande valor. Aí ele falou: essas outras pérolas que eu tenho não representam nada. Eu quero é ficar com essa pérola de grande valor. Vendeu as outras. É a mesma coisa para nós. Nós andávamos no mundo, tínhamos os prazeres do mundo, as coisas do mundo, mas depois que nós conhecemos o Evangelho, as maravilhas do Evangelho, a paz que Cristo dá, a alegria de conhecer a Jesus, nós abandonamos as coisas do mundo porque o mundo não tem. O prazer que o mundo dá não chega perto do que é estar no Evangelho, estar numa vida com Deus. Por isso que nós temos uma nova vida. Por isso que nós falamos que quando aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. As coisas velhas passam e tudo se tornou novo. Quer dizer, as coisas do mundo que não desagradam a Deus, eu deixo de praticar. Por que eu vou deixar de beber? Porque isso é do mundo, não é de Deus. Por que eu não vou fumar? Por que eu não vou praticar sexo fora do casamento? Por que eu não vou roubar? Porque isso é do mundo, não é da palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser guiados na verdade. O mundo não conhece. Eu vou falar algumas coisas depois, que os irmãos vão ver que quando você falar no mundo, eu vou falar para você que é loucura. Diz assim: porque o mundo não conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Então, eu só conheço a ação do Espírito Santo na minha vida depois que eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. Eu preciso do Espírito Santo para dizer: eu sou pecador, estou destinado à morte eterna, mas Jesus me amou e me salvou, morreu na cruz em meu lugar, ressuscitou ao terceiro dia, e a palavra diz: todo aquele que nele crê não morrerá, mas viverá para sempre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, meus amados irmãos, para eu reconhecer pecador nesse mundo, eu vou dizer somente isso: só pela ação do Espírito Santo. É Ele que nos convence. Aí Ele vai nos convencer a mudar e mudar a rota da nossa vida. Não existe aquilo de eu vou até Deus e Deus
aceita como eu sou. Você vai até Deus como você está, mas deixa o Espírito Santo trabalhar, como nós falamos, né? Quando cantamos sobre o oleiro, né? Senhor, quebra a minha vida e faz de novo. Eu quero ser um vaso novo. Para ser um vaso novo, eu tenho que ser quebrado, né? Assim como o oleiro toma o barro nas mãos e faz um vaso novo, toma a minha vida nas suas mãos e faz um vaso novo. Ele habita convosco e estará em vós. Então eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Tem igreja que infelizmente falam mal de nós porque nós não valorizamos os dons, profecia, essas coisas todas que a gente vê as pessoas falarem. Porque eu tenho tudo na palavra. Não preciso chegar aqui, olha, irmãos, Deus me deu uma profecia hoje para falar para você isso ou aquilo outro. Está aqui na palavra. É só viver pela palavra. Nós temos que alimentar pela palavra. Se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo. Onde diz isso na palavra? E quando fala dos dons do Espírito, nós acreditamos, mas ao seu tempo. Não valorizamos dons. Não falamos, esse daqui é mais valorizado, esse é menos, esse é assim. Eu já tenho batismo, tenho a unção do Espírito Santo. As pessoas querem se mostrar mais preciosas diante de Deus do que outras. E Jesus nunca ensinou isso. Ele fala que o Espírito Santo está conosco e nós vamos ser usados no corpo de Cristo, cada um segundo o propósito de Deus. Então, temos o Espírito Santo. Guarda dessa premissa. Você tem o Espírito Santo. Quando alguém falar, vai falar não. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, Deus me revelou que esse menino tem que ir para o seminário, não sei o que lá. E começou a querer que o menino fosse para o seminário. E começou a incomodar a família. E a família veio conversar comigo. Falou: pastor, ela não larga do nosso filho. É uma coisa pegajosa. Aí eu chamei ela e falei: irmã, eu queria falar uma coisa para você. Deus me falou no meu coração que ele não falou para você que ele vai ser um pastor, que ele vai ser para o seminário. Porque quando ele tiver que falar, ele fala para ele diretamente. E é você que está querendo impor esse jugo sobre as costas do menino. E eu conversando com o menino, falei: é isso mesmo, pastor. Então, irmãos, cuidado quando pessoas querem usar o Espírito Santo. Deus me revelou, Deus me disse isso, porque aí nós ficamos sem nenhum parâmetro. Eu conheço uma igreja, não vou citar o nome aqui, mas era parente nosso, ele estava noivo fora da igreja, e a pessoa, o ancião lá da igreja, falou assim: não, você não pode casar com aquela, você tem que casar com essa daqui, Deus me revelou, tem que ser uma mulher da igreja. E ele cumpriu. Sabe o que aconteceu? Depois não queria ser embora, ele falou: não, eu amo aquela, e abandonou tudo. Então, cuidado com essas coisas. Quando as pessoas querem te dominar, ou o pastor quer te dominar, o pastor é dominador. Se eu chegar aqui e falar: você não vem na igreja, por isso Deus me está abençoando, não aceito, porque não é isso. Se às vezes não vem na igreja, como aceita, tem problema. Agora, minha função é: irmãos, por que você não tem vindo na igreja? Olha, é um momento de estudo da palavra, de comunhão, de crescimento. Essa é a minha função, é exortar com amor e alertar. Essa é a minha função. E não eu apontar: você não deve disso, Deus não vai te abençoar. Eu estou vendo gente aqui que não está contribuindo como deveria. Quando o pastor é assim, ele quer dominar. E eu não vim aqui para dominar, eu vim aqui para servir. Eu estou aqui para servir, por amor aos irmãos, por amor às vidas. Então vem o Espírito Santo. E agora diz assim, ele continuando no versículo 26 ainda de João: o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará. Olha só, Jesus é bem claro, a palavra é clara: ele vos ensinará todas as coisas. Então quem que ensina? O pastor pode ser usado, o irmão pode ser usado. Ele vai falar assim: olha o que Jesus está falando sobre esse assunto. Eu fui uma vez visitar uma pessoa, ele tinha largado da mulher, ele era oficial da igreja, tinha largado da mulher e estava com uma outra. E eu fui visitar e falei: irmão, você tem consciência? Não, eu estou em paz, eu leio a Bíblia, eu oro. Então você está com a sua mente cauterizada, porque a Bíblia ensina isso. Você não pode viver assim, você está errado. A Bíblia ensina isso, irmão. E eu estou falando isso com amor. Você não pode estar em paz, porque senão o pecado não tem nenhum significado. Nós podemos pecar
de jeito nenhum tristes e com o nosso coração dolorido, não é? Infelizmente ele continuou no caminho errado, porque tem pessoas que não querem ouvir a exortação da palavra de Deus. E ele vos ensinará e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Vai haver coisas novas. Tem gente que fala assim, porque Jesus me apareceu, porque eu tive esta visão, essa coisa assim. Mas onde está isso na palavra? Porque aí cada um passa a ter uma visão, uma experiência individual. E aí o que acontece? Você acaba não tendo uma visão da ação de Deus e do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo vai falar assim, falou comigo. Como é que eu senti o Espírito Santo falar comigo? Pareceu o pastor. Eu vi o pastor falando lá na terceira igreja, era bem jovenzinho ainda. Ele falou, o pastor tal não está aqui na igreja hoje, porque ele foi na congregação tal, que é da igreja, para ministrar na Santa Ceia, ele vai domingo por mês. E eu falei, puxa, a igreja está precisando de pastores. Quando eu me formei, que era jovenzinho, eu já cheguei a pegar 2 igrejas para pastorear. Então, irmãos, Deus vai nos colocando. Agora, cuidado quando nós tomamos decisões não baseadas na palavra de Deus, mas baseadas no meu entendimento. Isso é muito perigoso. E eu queria ressaltar aqui, e ele nos fará lembrar de tudo o que eu nos tenho dito. E hoje é sobre a família. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre a família. Um homem já de idade, lá no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, diz assim, numa hora para o povo, o que vocês querem fazer? Vocês querem seguir o Deus dos amorreus, o Deus desses povos que estão aqui? Ou querem seguir o Deus vivo e verdadeiro que nos libertou lá da terra do Egito e nos trouxe para esta terra que emana leite e mel? Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É decisão, irmãos. E família é decisão. E decisão sob a orientação do Espírito Santo. Então vamos ver primeiro, para formar um casal. Como é que se forma um casal segundo o coração de Deus? Será que eu vou falar assim, não, eu vou procurar alguém para casar, e não importa quem seja, depois eu peço para Deus abençoar o meu casamento? Será que é isso o que ensina a palavra de Deus? Será que Deus ensina dessa maneira? Vamos ver como é que a gente tem um casamento segundo o coração de Deus. Abra comigo aí Mateus capítulo 19, versículos de 3 a 6. Mateus capítulo 19, de 3 a 6. Olha o que o mundo queria aqui, olha o que o mundo quer hoje. Vieram alguns fariseus, então eram religiosos, e queriam experimentar Jesus, perguntando, é lícito o marido repudiar a sua mulher? Carta de divórcio. Então respondeu, não tendes lido que o Criador desde o princípio fez o homem e a mulher? Então, irmãos, o casamento é entre um homem e uma mulher, não existe outro casamento. O mundo pode dizer outras coisas, mas a gente está repetindo o que aconteceu desde o princípio. Jesus não mudou. Os homens podem querer mudar, e cada um faz o que achar melhor. Se nós somos de Deus e Cristo, e somos guiados na verdade, nós vamos dizer daqui para opa, o casamento é entre um homem e uma mulher. Não tem outro tipo de casamento. É isso que Deus fez desde o princípio. No mundo aí fora, e a igreja hoje está sendo outros tipos de casamento que não são entre um homem e uma mulher, 2 mulheres, ou 2 homens, ou uma mulher e vários homens, vários homens e uma mulher, e assim vai. Não, aqui é um casamento monogâmico entre um homem e uma mulher. E olha o que ele diz aqui, e isso é desde o princípio. Por essa causa deixará o pai e a mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha aí a ênfase. Deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, e una-se à sua mulher, e os dois se tornem uma só carne. Olha que coisa preciosa, que coisa linda. Você vive debaixo dos cuidados do seu pai e da sua mãe, você cresce, estuda,
Senhor, então mostra para mim quem é essa mulher. Deixa lá o pai, o homem, pai e mãe, e virá a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Como é que eu posso ser uma só carne com a minha mulher? Quando nós temos o mesmo propósito. Por isso que a gente fala, cuidado, jovens, quando vão procurar um namoro, um casamento, onde um é cristão e o outro não é. A tendência é ter problemas, principalmente para a mulher, porque o rapaz, eu vi um rapaz, a menina da igreja começou a namorar um rapaz não cristão, ele veio na igreja, aí eu fui conversar com ela depois, ela falou, pastor, tenho certeza que Deus vai converter ele depois. Ele veio, ele gostou da igreja, ele gostou do Senhor, falou que o Senhor é amável, que o Senhor é gentil, ele recebeu ele bem, e tudo. Eu falei para ela assim, mas você queria que ele falasse o quê? De mim ou da igreja? Irmão, vai, não vai. Então, olha, pense nisso. Por isso que a gente fala, quando os dois estão num só propósito, é bem mais fácil. Agora, quando começa o casamento, onde um não é cristão, pode ter certeza que vai ter problemas. Minhas filhas, eu falo, eu e a Edna orávamos para que Deus enviasse um jovem cristão para minhas filhas. Deus já enviou a Rebeca, os irmãos, já falei para os irmãos, oro para a Rebeca para Deus enviar um jovem, mas um jovem cristão. Quando eu falo para ela, eu estou orando para Deus enviar um homem de Deus para você, um homem que te ama e que cuide de você. Vira alguém que vai tratá-la mal, que só para ela dizer que está casada, que não está solteira, que não ficou vários dias, isso não. Não queira considerar as coisas de forma errada. Os dois têm que ter um só propósito. Quando não tem um só propósito, tem dificuldades. Pastor, não pode acontecer a perguntança? Pode. Meu pai era evangélico, aquele velhinho que vocês viram aqui, e minha mãe era católica mesmo. Aí eles começaram a namorar e tal, e aí vamos nos casar. Aí minha avó também era católica, todos eram portugueses, né? Então, católicos, casar na igreja, vamos falar com o padre e tal. Aí meu pai escreveu uma carta para minha mãe, falando, olha, você sabe da minha criação, do meu lar evangélico e tal. Então eu queria dizer, se for para casar na igreja católica, eu não vou me casar com você. Aí minha mãe respondeu, se é por causa disso, vamos nos casar. E aí ela se converteu, falou, mulher de Deus, meus avós todos se converteram, a família toda se converteu, mas olha só, tem hora que você tem que tomar decisões que até o casamento você pode colocar em risco. Se a minha mãe tivesse falado, então acabou o casamento, eu não estaria aqui. Não estaremos aqui. Eu não estaria aqui, né? Mas eles se casaram. Então, oriente os seus filhos, e você quando está se preparando, é jovem, quer se casar, olhe quem é a pessoa que se aproxima de você. Quando eu falo com um jovem, eu falo, quando Isaac e Rebeca se casaram, o pai dele, o Abraão, falou, vai lá, procura uma jovem assim, em determinado lugar. Ele foi. Quando Rebeca estava chegando, ela estava na carruagem, ela pegou, perguntou, quem é aquele jovem? Esse é o meu senhor, era Isaac. Ela cobriu o seu rosto, depois de conhecer, e depois foi lá e foi conhecer Isaac. Conheça a família onde você está entrando. Pastor, nem todas as famílias são perfeitas. Não, é verdade. Mas você tem que saber, eu estou me casando com uma família. No caso, não casei só com a Érica, eu casei com a sua família. Eu sei que um dia mais tarde eu teria que cuidar dos pais dela, ela teria que cuidar dos meus pais. Eu sei que algumas coisas que eu teria que enfrentar na família, uma série de coisas. Mas você tem que estar ciente de que o amor que você tem pela pessoa é maior e está disposto a enfrentar essas coisas, até que muitas vezes te magoe. Mas assim é você buscar fazer alguma coisa segundo a direção de Deus. Agora, não crie o problema e depois fala, Senhor, vem atrás resolver. Tem pessoas que fazem isso, né? Eu vou criar um problema, depois Deus vai resolver. Não resolve. Se resolver, graças a Deus, né? Como eu contei, meu pai conhece muitas famílias que tiveram essa bênção também, não é? De casarem com um não cristão, a jovem ou o jovem, que se deram bem, mas conheço muitas que tiveram problemas também. Então, dê graças a Deus se isso aconteceu na sua família, Deus seja louvado por essa bênção. Mas eu prefiro
oportunidade, fala, procure pessoas que sejam da mesma fé, que trilhem o mesmo caminho. Ah, pastor, mas não tem jovens bons, meninas boas. Tem sim, é só você saber procurar. Só que tem pessoas que não querem isso, né? Você encontra a pessoa que você está procurando de acordo com o lugar que você quer. Se você for num barzinho, você pode encontrar no Orientete, mas lá não é um lugar adequado. Se você for num lugar aí de danceteria, você não vai encontrar. Se você pegar essas moças aí, jovem também, as moças, vou lá, os homens vão lá no barzinho, não estão pensando em encontrar moços para casar, não. Pode até acontecer, mas é muito raro. Então, onde você procura, onde você põe os seus pés. Por isso que nós falamos de manhã sobre calçar os pés na armadura deles, colocar os pés nas coisas que são de Deus. Essa é a nossa realidade. Eu conversando com uma jovem, ela bonita. Ela veio conversar comigo na primeira vez que eu fui pastor aqui. Bonita e tal. E ela falou, pastor, eu não consigo arrumar uma pessoa. Tá? Aí eu perguntei para ela, você está disposta a ficar solteira? Mas pastor, eu quero ter um casamento. Ok. Mas e se Deus não tem? Deus pode até ter, mas você precisa esperar em Deus. Enquanto isso, fique solteira. Não vá se agarrando ao primeiro que chega. E normalmente as mulheres, tem mulheres nesse sentimento. Eu quero me casar. Às vezes a família até forte. Como é que é? Como vai deixar de ser aquelas coisas chatas, né? As coisas inadequadas, não é? Então, as pessoas precisam aprender o seguinte. E eu tomei essa postura. Eu esperava em Deus que me desse uma mulher segundo o coração de Deus. Não segundo o meu coração. Porque Deus iria escolher a melhor para mim. Aí eu pedi a Deus, encontrei a ela no dia. Nosso encontro foi assim. Nós frequentávamos a mesma igreja, nunca tínhamos conversado. O pai dela, seu Paulo, de uma rural Willis, ele morava no Parque Novo Mundo. Um dia veio eu e minha mãe da igreja, nós fomos nós dois, e foi o seu Paulo e a Eva. Sentamos no banco de trás e começamos a conversar. E surgiu o assunto de casamento. Eu também espero. Mas nem muitos anos depois, nós viemos frequentando a mesma igreja, nos encontrar. Aí eu pedi a Deus o seguinte: Senhor, eu quero uma mulher virgem. Já contei para os irmãos. Quero uma mulher virgem. Eu vou ficar virgem para ela também. Não é? Eu só não quero ter esse sentimento. Porque o dia que eu tiver a minha lua de mel, eu quero falar, olha, assim como você se guardou para mim, eu me guardei para você. Não tem coisa mais linda do que isso. Agora, no mundo isso é bem bobagem. Mas quem valoriza o seu corpo, quem ama o seu corpo, sabe o que isso significa. E encontrando com ela e conversando, eu falei, olha, eu sempre abri o jogo. Eu quero que Deus me desse uma mulher virgem e tal, para mim e tal. Eu também pedi a Deus que me desse um homem virgem. Essa é a minha experiência. Eu só conheci uma mulher da minha vida. Posso ter isso diante de Deus. Eu nunca me deitei com uma outra mulher. Porque eu sei o que Deus quer de mim. Isso não pode mudar, Deus não sabe. Mas eu quero mostrar que quando nós confiamos em Deus, Deus abençoa. Então deixe o homem pai e mãe e une a sua mulher. E a mulher deve se unir ao seu marido, para que os dois não sejam um, não sejam dois, mas uma só carne, tanto na união física, na união sexual, que é a coisa mais linda que existe dentro de um casal cristão que ama a Deus. Por isso que a Bíblia fala, né? Bendito o leito sem mácula. É aquele leito onde os dois se prepararam para aquele momento glorioso, aquele momento especial, quando os dois abrem os seus corpos um para o outro, com amor, com entrega. Que coisa linda! E é Deus quem criou isso. Por isso diz, bem-aventurado, feliz o leito sem mácula. Não tem coisa mais maravilhosa do que isso. Mas hoje, nos nossos dias, a união ou o sexo está colocado na sarjeta. E se o que eu falei aqui, eu falar numa reunião de jovens, eu vou falar que eu sou maluco, que eu sou mais extraterrestre, não é? Mas não. Desde jovem eu pensei nisso e vivo uma vida assim. E sou feliz. Não me arrependo de nada. Sou feliz. Então, eu esperei em Deus. E Deus, então, me uniu e deu a minha esposa. Então, meus amados irmãos, isso é muito gratificante. Por isso é que quando a gente fala sobre o Espírito Santo na família, é que eu, como marido do Espírito Santo, vou saber amar a ela como ela merece.
casamento, vamos dizer, civil, mas uma união espiritual. Esta é a verdadeira união criada por Deus. Então, vamos aqui, deixe o homem, o pai e mãe, e se une à sua mulher. Vamos ver se a Bíblia fala, se continua a falar sobre isso. Abra comigo aí em Efésios, no capítulo 5. Vamos ver se fala sobre casal. Versículos 31 e 32. Vamos ver se o apóstolo Paulo falou, não é assim não. Jesus estava, como tem gente falando, Jesus não estava muito bem naquele momento não. Vamos ver se o apóstolo Paulo seguiu o ensinamento de Jesus, ou se eles mudaram. Efésios 5, 31 a 33 diz assim: por isso, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Meus irmãos, tem pastores que falam coisas diferentes da Bíblia, não é bem assim. Olha o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores que tem, manteve o ensino de Deus, o ensino de Jesus. Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e tornarão ambos uma só carne. E ele fala assim: grande é esse mistério. Ele fala que até um mistério, referindo-se à igreja, que nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o noivo e nós somos a noiva de Cristo. A igreja é comparada como uma noiva. É coisa tão linda o casamento que nós, como igreja, somos comparados a uma noiva e Cristo é o noivo. Ele diz assim: não obstante cada um por si, ame a sua própria esposa. Amar a esposa e assim como a si mesmo, e a esposa respeite o seu marido. Agora, irmãos, isso é muito sério. Casamento não é brincadeira. Tomar uma decisão de agora eu vou dedicar a minha vida a uma pessoa, é ação de Deus e do Espírito Santo. Por isso não tem aquele negócio, começou, tem uns problemas. Eu não pensei que casamento era assim. Não, casamento tem problema. Por isso é que diz que é casamento. E você vai se amoldando, e você vai se descobrindo, e vai fazendo uma limpeza, uma mudança. E você vai, então, criando um laço que seja firme e forte. Agora, quando eu falo, eu não pensei que era assim, que ia ter esses problemas, que ia ter toalha molhada na cama, que o marido ia fazer xixi, ia cair no chão, né? A mulher reclama, né? Ele me trata com carinho, eu cuido da casa sozinha, essas coisas todas aí. Tudo tem que haver o diabo. Tudo tem que haver o diabo. A conversa, as pessoas. E olha, irmãos, diz assim que o casal que age assim, ele está buscando a direção de Deus e vão se tornar um. Então eu volto para a minha casa porque eu quero estar com a minha mulher. Eu volto para a minha casa porque eu quero estar com o meu marido. É gostoso estar junto, é bom estar junto. E quando mais passa, eu sempre falo isso. Eu não entendo como as pessoas falam assim: passou o tempo, pastor, ele começou a entrar na rotina. Você queria o quê? Você não trabalha todo dia e faz a mesma coisa? Você não suporta o teu chefe que dá bronca e que olha de lá, manda você fazer as coisas de lado? E você nunca fala assim: não vou trabalhar mais. Você vai lá e trabalha, fica quieto. Agora do lado, pessoas que se amam. Ame-se. Criem atividades para vocês crescerem no casamento. Não deixem que vocês se tornem duas pessoas comuns no casamento. Eu sempre falo com o marido: brinque com a sua esposa, jogue água nela, pule lá, pule em cima da cama, mulher, faça sofrendo com o seu marido, né? Faz coisa, né? Como você, um amigo meu aí, eu falei para quando o marido chegar em casa, né? Para a mulher preparar uma bacia de água morninha, para brincar, meu amor, fazer uma massagem nos seus pés. O marido chega em casa da mulher, não faz nada aí, se prepara para fazer um jantar fora. Nossa! O casamento, ele depende da ação de cada um fazendo a sua parte, vai dar certo. Então, casamento é maravilhoso. Para mim, é uma das coisas mais maravilhosas que existe. Vamos fazer um casamento agora no próximo ano, né? Eu conheci a menina pequena, os pais me ligaram e falaram: pastor, nossa filha, eu fiz o casamento dos pais dela, eu falei: eu queria que nós fizéssemos queria que fizesse o casamento. Eles são filhos da igreja aqui, o Carlos e a Roberta, a filha Letícia. Eu falei: ok, então já nos falamos, já passei algumas coisas, agora eu vou ter uma videoconferência com eles, ler um salmo com eles, tratar comigo e falar sobre o que é o casamento. Eu falo: quando eu vou entrar para fazer o casamento, eu não estou fazendo só o casamento, estou me responsabilizando em caminhar
cantar, a orar junto, a caminhar junto. Casamento é isso. Então agora eu vou estar falando com eles, depois eu vou estar indo lá, passar um dia com eles. Olha, casamento é isso. Ou ler a palavra de Deus com eles, orar com eles, para que no dia do casamento eu possa fazer um casamento e falar: a esse casal eu orientei segundo a palavra de Deus. Essa é a minha postura quando eu acho de estar fazendo um casamento. Não é só fazer um casamento, não, é acompanhar. Então aqui nós podemos ver do casal. Agora vamos ver dentro do casal a função de cada um. O marido, aí nesse texto mesmo diz assim, Efésios 5, 28 e 29, diz assim: maridos, ame a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem é que aqui machuca o seu próprio corpo? Ainda mais se é aqueles que gostam, né? Que nem o Douglas aí, que quer que eu seja como é que fala, Douglas? Que a gente vai na academia? Fisiculturista. Eu brinco com ele quando eu falo, vou me chamar logo de pastor fisiculturista, né? Então você vai, você toma as coisas, tudo direitinho, tal. Você não faz nada para prejudicar o seu corpo. Ele diz que você tem que amar a sua mulher como você ama a si mesmo. Então você não vai machucar o seu corpo, você não vai fazer isso ou aquilo outro, você só vai querer o bem para o seu corpo. E diz assim que você deve amar. E diz assim, deve amar como a si mesmo. Então, é um amor que entrega, um amor. Eu sempre falo isso, as mulheres vão gostar, mas o papel do homem é mais difícil do que o da mulher no casamento. O da mulher é bem importante, mas não fala para a mulher morrer pelo marido. A Bíblia fala que o marido tem que morrer pela mulher. Olha só, por isso ele dizer assim: os maridos devem amar a sua mulher como o próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo, se ama. Ninguém odiou o seu próprio corpo. E ele dá aqui, sabe qual é a comparação? Assim como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a sua mulher. Como Cristo amou a igreja, meus irmãos? Ele sofreu, ele morreu, ele foi escarnecido, ele amou intensamente, ele se deu completamente. Então nós, os maridos, temos que fazer isso. Então eu jamais vou levantar uma coisa sequer que venha machucar a minha esposa. Não quero tirar o sorriso dos seus lábios. Não quero que ela derrame uma lágrima por uma palavra que eu fiz, falei que a machuquei. Não quero deixar de aconchegá-la nos meus braços. Não quero que ela deixe de fazer as coisas que ela gosta. O marido quer uma mulher bonita? Dê condições a ela. O que você quer? Tem homem que fala assim: de novo você vai no cabeleireiro, né? De novo você vai comprar roupa nova? Você vai e fala: puxa, você sente prazer nisso? Faça isso. O homem tem que amar, e amar intensamente. Mas não é só isso. A partir do momento que eu me casei, só existe uma mulher na minha vida, é a minha esposa. As outras mulheres morreram para mim. Por isso que a Bíblia fala que o homem tem que olhar para a sua mulher e falar: tem muitas mulheres nesse mundo, mas tu a todas sobrepujas. Ela é especial. Coloque ela no pedestal. Faça dela realmente aquela que ela se sinta amada, acolhida e amparada. Assim deve ser a ação do marido. Qual a mulher que vai se sentir infeliz com isso? Qual a mulher que vai poder amar? Então, a função do homem é essa. Agora, hoje, muito nós temos que, com as questões, infelizmente, os homens tratam mal as suas mulheres. Eu fico injuriado. Quando eu vou conversar com ela, eu falo: quando a gente era novinha, ela tinha um corpinho bonitinho e não sei o que lá, agora já engordou e tal, não é a mesma coisa e tal. Mas ela não te deu filhos? Você sabe o que é você passar 9 meses para gerar uma criança? Você não gerou, né? Ela sofreu, ela passou isso, aquilo. Você devia amar ainda mais e agradecer e olhar para o que ela é e não pelo que você quer que ela seja. O homem os homens são, não tenho nem palavras, né? Os homens, eles sempre olham as coisas de uma forma errada. Olhem pelo que a mulher é e representa na sua vida. Quanto você melhorou depois que você a conheceu, como ela te ajudou a crescer, como ela foi importante na sua vida. Olhem dessa maneira. Essa é uma orientação do Espírito Santo. Valor amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas fala também da mulher. Aqui
diz assim que as mulheres devem ser submissas ao seu marido. Veja aí, Efésios 5:22. Sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. A mulher tem escolha? Não tem. Ela não fala assim, eu vou servir Jesus. Não, hoje eu não vou servir Jesus. Eu vou fazer isso para Jesus. Hoje eu não. Ela não tem escolha. O marido também não. Sabe por quê, mulher? Porque quem sustenta o homem é a mulher. Por isso que ela é chamada de alicerce do lar. Então, quando fala ser submissa, não é ser inferior, desvalorizada, que não tem palavra, que não pode dizer nada, mas é que você é fundamental na vida daquele homem e na vida daquele lar. Por isso é que diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Ela é alicerce. Não fala do homem como alicerce do lar. Por isso que o homem deve tratar bem. Deixa eu tratar bem essa mulher, porque minha vida e meu lar, meus filhos dependem dela. Ela é o alicerce do lar. Ela é preciosa. Ela é fundamental. Por isso que a Bíblia diz que a mulher virtuosa, o seu valor excede de finas joias. Pense nas mais finas joias que existem no mundo, não é? Coroa, brilhante, diamante, não sei o que, não sei mais o que lá. Tudo isso não vale nada diante de uma mulher especial. E a mulher especial é aquela mulher que teme ao Senhor. E diz aqui, se você abrir lá em Provérbios, que fala com a mulher que teme ao Senhor, essa deve ser louvada. Obrigado, Senhor, por ter mandado uma mulher que te segue e que te ama de todo o coração. Então, mulheres, pensem nisso. Você é importante para o seu marido. Diz assim, porque o marido é o cabeça da mulher. Então, o marido tem essa responsabilidade. Quando Deus veio cobrar Adão, ele não falou assim, ô Adão, você comeu a maçã, mas foi a Eva que te deu, né? Ele não falou isso. Ele falou, Adão, por que você se escondeu? Eu estava nu. E quem revelou? A mulher que tu me desse, é a transferência de responsabilidade. Ela me deu o fruto. Aí Deus perguntou para mim, mas quem é que disse para você comer o fruto? A serpente. E aí então cada um começa a tirar as suas responsabilidades. Mas Deus vai cobrar quem? Adão. Deus vai me cobrar se eu não cuidar bem do meu lar. E quem vai me ajudar a cuidar bem do meu lar? A minha mulher. Por isso é que a mulher é fundamental no lar. Então, não é sujeição no sentido de inferiorizar, de ser inferior, mas é que nós estamos juntos numa missão de termos um lar abençoado. E para estar firme nesta missão, cada um tem que cumprir o seu papel e saber que o seu papel é fundamental diante de Deus. Por isso, mulheres, vocês são preciosas, né? E os homens precisam das mulheres. O contrário que disseram no mundo, né? No movimento feminista, que fala que aquelas coisas entre nós aqui, mas para mim são mulheres que não têm alegria na vida, e fala, não precisa de homens, né? É claro que precisa. Nós precisamos das mulheres. Como se os homens chegassem e falassem, nós não precisamos das mulheres, nós consumimos as coisas, tudo aí. Não, ambos são importantes, ambos são fundamentais. Então, a mulher, ela é preciosíssima. Ela é preciosa. Por isso é que a Bíblia diz, ela não fala assim, quem achou um bom marido, achou, foi abençoado por Deus. Não tem esse versículo. Mas assim, quem achou uma boa mulher foi abençoado por Deus. Olha que maravilha. Olha como a mulher é destacada, como ela não é inferiorizada na palavra de Deus. E nós vemos lá no ministério de Jesus quão importante foram as mulheres. Então, mulheres, vocês são especiais. Deus criou vocês porque o homem não podia ficar sozinho. Sozinho nós ficamos desorientados. Uma vez Edna disse para mim, não venda para esse cliente porque ele vai me dar rasteiro. Eu falei, mas ele é meu amigo, eu conheço ele desde criança, nós sempre vivemos juntos e tal, fizemos isso. Ele vai me dar. Aí o bestão não ouviu a mulher, né? Vendi, pronto, estou até hoje lá, perdi, né? Não vou mais receber, né? Porque a pessoa sumiu. Mas ouça a sua mulher. Ouça aquela mulher. Quando a mulher te ama, ouça a sua mulher, porque ela vai querer sempre o seu bem. Essa é a mulher sábia que cuida da sua casa. Então, faça isso. E eu queria que vocês tivessem sempre esse sentimento de cantar. Eu sou do meu amado
e o meu amado é meu. Quando nós falamos isso, nós estamos falando que eu pertenço a uma pessoa, sou da minha mulher pertence a mim, e nós somos um do outro, e juntos nos tornamos uma só carne. Tenha um pouquinho mais de paciência, irmãos, e ainda vamos ler sobre os pais. Veja aí o que diz Efésios 6:4. Nós lemos aqui na leitura responsiva, Deus falando para os pais sobre os filhos. Está lá em Deuteronômio. Os irmãos depois podem levar. Se não tem, peguem esse texto aqui que fala sobre Deuteronômio 6, de 6 a 9. Nós temos uma liturgia. Irmãos, abriram um parênteses. Nós temos uma liturgia que ela é pedagógica. Não é textos escolhidos esporádicos, ou os cânticos. Nós temos um culto que é pedagógico, para você aprender. Quando você entra para adorar, para orar, para ler os textos conforme como está sendo estudado, os cânticos. É por isso que nós temos uma liturgia e nós falamos assim: siga a liturgia, porque é para dar orientações sobre as coisas de Deus. Então, aqui no Deuteronômio foi lido que os pais devem ser exemplo para os filhos. Vamos ver se o apóstolo Paulo falou a mesma coisa. Em Efésios 6, versículo 4, diz assim: pais, não provoqueis a vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é como eu quero, é como Deus diz. Ensina a criança no caminho que deve andar, para quando ela se tornar moço, ele não se desviará dela. Agora, como é que eu posso ensinar os meus filhos? Com exemplo, exemplo e exemplo. Não tem outro jeito. Não venha dizer: olha lá para o pastor, olha para a família do pastor, olha para o professor da escola dominical. Não, os filhos vão olhar para os pais. Os pais têm que ser exemplo, exemplo, exemplo. Nunca deixe de ser exemplo para os seus filhos. Tenha unidade na criação dos filhos. Eu e a Elida temos assim um assunto que nós resolvíamos sozinhos. Pai, posso fazer isso? O que diz sua mãe? Ah, a mãe diz isso. Tá bom, espere um pouco. Aí eu ia conversar com ela. Ia procurar ela. Ah, mãe, posso fazer isso? O que diz o seu pai? Ah, o pai diz isso. Então vou conversar com o seu pai. E muitas vezes os filhos falam coisas que não é verdade. Nossos filhos não mentem. Seus filhos mentem? O meu não mentiram. Mentem, não mentem? Você, cuidado com isso, irmão. Por isso vocês têm que ter uma unidade. Outra coisa, não chame a atenção do marido ou da esposa, um do outro, na frente dos filhos, porque ele tem fraqueza. Então, você não concorda com o que a sua mulher está falando? Fica calado. Lá no quarto, fala: olha, eu vejo que você fez uma coisa que eu não concordo. O marido fez alguma coisa, a mulher não. Fale na frente da criança ou dos filhos. Lá no quarto. Vocês dois. Lá vocês resolvem. Lá é o lugar que vocês resolverem todos e saem de lá em paz e em amor. Se perdoando e saindo em paz e em amor. Porque os filhos têm as nossas fraquezas. E ver qual é o lado mais fraco. E ele sabe jogar um contra o outro se você não tomar cuidado, viu? Então, olha, pais, estejam unidos para. E como é que eles estão unidos? Não provocando a ira, quer dizer, não criando situações que as crianças se revoltem, não é? Estipulando coisas, horários, orientando. Os pais têm que ter autoridade sobre os filhos, mas essa autoridade é porque os filhos existem e eles são responsáveis. Eu sou responsável pelas minhas filhas. Os pais são responsáveis. E tome cuidado quando nós não agimos como ensina a palavra de Deus. Eu tenho que cuidar na disciplina, na administração do Senhor. Agora, se eu não sou exemplo para os meus filhos, como é que eu posso criá-los e falar de uma coisa que eu não vi? Pastor, eu me arrependo de muitas coisas. Peça perdão a Deus, tem que falar com seus filhos, com seu marido, vai conversa e tem uma nova caminhada. Nunca é tarde para haver perdão e arrependimento. Nunca é tarde, irmãos. Mas crie. Ah, o filho já é adulto, 15 anos, eu liberei ele para fazer o que ele quiser. Ó, para aquele de hoje você mora aqui em casa. Esse quarto aqui não é seu. Eu falo para minhas filhas: você está aqui porque eu estou te alugando sem você pagar nada. Às
Às vezes você tem que chegar e dar uma dorinha. Bem dado, fala, olha, porque eu te amo, você está aqui. Não tem isso daqui, né? Bata antes de entrar, como se fosse um lugar. Não, porque a casa é minha. Eu vou bater com respeito. Você pode estar tocando de roupa, alguma coisa e tal. Mas não porque você. Vou entrar a hora que você quer. A hora que você tiver a sua vida própria, você tem a sua vida própria. Mas aqui é o seu pai, é a sua mãe, são autoridade. Ninguém não gosta disso, né? Os filhos não gostam. Mas sabem que os pais fazem isso por amor. Não é porque não querem amar. É por amor. Agora, quando nós deixamos nossos filhos fazer o que eles quiserem, o que você está olhando aí na internet? Ah, não estou olhando nada. Não, eu quero ver. Não, não vai ver. Como eu não vou ver? Está aqui esse seu celular, está aqui esse tablet, aqui eu quero ver onde você estava entrando. Ah, tem a senha. Você não vai dar senha? Vou levar para uma pessoa que vai descobrir a senha e vai ver. Quero saber o que você está fazendo. Com quem você está andando. Pais, vocês têm que se preocupar com os seus filhos. Tem o projeto Débora aqui. Por que nós temos o projeto Débora de orar pelos filhos? É porque nós não podemos estar cuidando deles em todos os lugares. Eles saem para a faculdade e vão ouvir lá coisas, as piores coisas do mundo. E nós temos que orar para que Deus proteja eles lá. Eles vão no mundo, eles vão estar lá. Você não vai proibir o seu filho porque falar, vai ter uma festa aí num lugar e eu queria isso. Você vai falar, está proibido. Você não vai poder proibir. Vai falar, filho, tome cuidado. Vai a um lugar assim, tome cuidado. Pode acontecer isso. E orar por ele. Olha, a hora que você for sair, você me avisa, eu vou te levar e eu vou te buscar. Isso são pais preocupados em que entendem. Não é colocar uma rédea no pescoço da criança, mas serem pais que, orientados pelo Espírito Santo, sejam pais realmente que cuidem dos seus filhos. Olha o que diz aqui o texto. Vou ler de novo aqui para os irmãos. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Não procuro dar dos meus filhos primeiro, eu tenho que ter isso na minha vida. Você as inculcará a seus filhos. Não é assim. Uma época lá, minhas filhas estavam assistindo aquele. Como é que era a novelinha das 18 horas que era dos jovens? Vamos falando aí que vocês vão lembrar. Era. Malhação. Malhação. Olha, não quero estar assistindo, estão assistindo. Opa, não assiste mais Malhação. Não, as minhas amigas. Por causa disso. Delas falarás quando estiver sentado na tua casa. Você sentou para, olha, sabe por que nós temos essa casa? Sabe por que nós vamos comer? Sabe por que nós temos comida que Deus nos abençoou? Você vai ensinar para os seus filhos. Muitas vezes os pais não moram, você não senta na mesa, ou quando senta não está com o celular, poxa, sentou na mesa, acabou o celular, acabou tudo. É a família que está reunida. Pega o celular, já vi vídeos em que a mãe pega assim e estende uma panela assim, e os filhos vão jogando o celular, entra lá, ele joga o celular, todos jogam lá, e agora nós vamos comer em um lugar especial, a refeição em família. Não vou comer na sala, não vou comer sem televisão, não, nada disso. Isso é um momento da família. Como é que você vai inculcar se você não tem esses momentos? Diz assim, sentado, andando pelo caminho. Às vezes eu estou andando com meus netos agora, né? Falo, puxa, como Deus é bom, né? Que bom que você está aí com saúde e tal. Olha como é coisa boa. Mostrar o que Deus é. Andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, também deverá amarrá-las como um sinal na sua mão. Aqui eles tinham que amarrar as coisas, dizer que eles eram de Deus. E elas serão no frontal dos teus olhos. Estaria aqui também, ó, o texto bíblico. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas portas da tua casa. Muitas vezes nós convidamos pessoas que temos vergonha de dizer que somos evangélicos. Eu estou agora trabalhando com um rapaz, ele é casado com uma mulher, ela é russa, mulher bonita, estou trabalhando com ele, e eu comecei a conversar com ele, era uma mãe que veio de um outro casamento, eu falei, você abraçou, puxa, que Deus abençoe e tal. Estou evangelizando ele. Aí eu fui lá no trabalho, meio de 200 pessoas. Fui eu almoçar com ele. Falei assim, dá licença, mas eu quero dar graças pelo alimento. E orei com ele pela família dele. Eu falei, agradeço pelo alimento e pelo Douglas, pela sua família, pela sua esposa, filhinho, abençoe e tal. E toda vez que nós sentamos, mas muitas vezes nós não demonstramos isso. Como é que nós educamos os nossos filhos se nós não demonstramos isso? E diz aqui o texto finalmente aqui. E
e você as escreverá nos umbrais da tua casa e das tuas portas. Meus amados irmãos, ser pai, ser mãe é de grande responsabilidade. E por último, para os filhos, diz aí em Efésios 6: filhos, obedecei os vossos pais no Senhor. Eu li esse texto aqui falando, meu Deus, eu nunca desejaria trazer qualquer tristeza ou sentimento para meu pai ou para minha mãe. Eu obedeço no Senhor. Comecei a namorar, falei com meu pai e com minha mãe, olha, eu sou assim, quem é da igreja, vou trazer ela aqui e tal, ver o que vocês dizem e tal. Aí vocês vão dizer, pai, mãe, o que vocês acham dela? Ouvir os pais. Os filhos muitas vezes começam a namorar, saem aquela coisa, um monte de coisa, e nem avisam os seus pais. Quando chega, fala, esse daqui é o meu namorado. O seu namorado, há quanto tempo vocês namoram? Mas já faz uns 8 meses. E agora? Não é isso? Filhos, diz aqui o texto, obedecer os nossos pais. Falar para minha filha, namorar só depois dos 18 anos. Filho, e não tem. Aqui o ditador sou eu. Já contei que o menino falou que não era para 18 anos, né? A mãe dela, mais velha, eu falei, você vai querer? Tá bom, filho. Aí liguei porque ele ligou, eu falei, sou permitido. Então você tem dinheiro para pagar para o pai e para a mãe dela também? Como assim? Nós estamos juntos. Vai todo mundo. Aí eu, não, eu queria com ela, não. Com ela não. Com ela não. Né? A gente precisa aprender a mostrar para os filhos quem tem autoridade. Agora os filhos têm que saber que os pais são autoridade. Não despreze a autoridade do seu pai e a disciplina do seu pai. Obedecei os vossos pais no Senhor. Eu tinha que obedecer ao meu pai e à minha mãe. Eu falei para os irmãos aqui, meu pai ele chegou para mim e falou, mas pastor barbudo, ele não gostava de barba. Eu estava deixando a barba. Ele falou, você não vai fazer a barba? Eu falei, pai, eu acho que eu vou deixar a barba crescer. Ele falou, pastor barbudo? Eu falei, opa, meu pai não gosta. O que eu vou fazer? Ô pai, só isso aqui. Opa, no outro dia eu cheguei lá, ó pai, fiz a barba, viu? Porque eu quero honrar o meu pai e a minha mãe. Eu quero honrá-los. Coisas tão simples. Às vezes, nossos filhos, ao invés de amarmos o nosso pai e a nossa mãe, nós criamos sofrimento para eles. Os filhos machucam o coração dos pais, são desobedientes, são rebeldes. Minha filha às vezes fala alguma coisa e fala, filho, eu sou seu pai, eu te amo, você está me machucando com isso. Meça as suas palavras. Um dia ela chegou 3 horas da manhã em casa e falou, chegou 3 horas, você acha isso justo? Como é que eu como seu pai? Então olha, você me deixa triste, porque eu peço para você chegar às 10 horas, você chega às 3 horas. O pessoal da igreja, eu não estou perguntando com quem você estava. Estou dizendo se você está sendo obediente ao seu pai e à sua mãe. Não me adume, desculpa. Se eu falo porque eu a amo. Agora, como eu disse, namorar é com 18 anos. Só namorou com 18 anos. Se namorou fora, escondido, olha, eu falava da porta para fora, não sei o que você vai fazer. Mas eu sei que muitos filhos enganam seus pais, né? E a gente sabe disso. Não faça com isso. Honra o seu pai e a sua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. É uma promessa de Deus. Quando eu amo meu pai e minha mãe, eu serei abençoado. Olha que maravilhoso. Eu vou ser abençoado porque eu amo meu pai e minha mãe. Eu nunca vi um jovem falar assim, ainda bem que eu não ouvi meu pai nem a minha mãe. Vou falar, se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe, eu não estaria. E não são poucos, irmãos. Ouçam o seu pai e a sua mãe. Ouçam, diz aqui, porque você vai ser abençoado. Diz aqui o texto assim, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Olha, eu quero viver até os 120 anos. E eu quero viver 120 anos de vida. Eu quero ter mais, vou fazer, fiz 69, vou fazer 70. Olha, irmão, quero viver mais 150, mais 50 anos. Eu vou fazer muitos casamentos, muitos batizados, quero fazer o casamento dos meus netos, dos meus bisnetos e assim por diante. Eu quero viver longos anos de vida. Eu não tenho esse sentimento de falar,
estivesse vivo, que eu fosse como ele desejaria, como minha mãe desejaria. É um mandamento complementar que você vá bem e viva longos dias sobre a terra. Como eu falo, eu quero viver longos dias sobre a terra. Não importa as dores, os problemas, as situações, eu quero viver longos dias sobre a terra. Eu quero estar com a minha família, eu quero estar com a igreja que eu amo, com os irmãos, eu quero ver a família dos irmãos sendo abençoadas, crescendo, os filhos se casando, netos, essas coisas todas. Por quê? Porque eu me sinto abençoado por participar dessas coisas com os irmãos. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo guiados na verdade. Nós vivemos isto como família, não só como família terrena, mas como família da fé. E como é gostoso isso. E eu queria então encerrar, irmãos, que você se ajustasse a sua família aí, junta quem está sem família, se ajunta com outro. Nós vamos cantar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e há que o preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos ficar em pé, abrace a sua família, abrace a sua esposa, seu esposo, seus filhos. O Flavinho vai lá com a vovó. Vamos cantar: eu e a minha casa, mas cante com convicção no seu coração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Haja o que houver e há que o preço for, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos? Pode. Eu começo? Eu e a minha